A escritora e ilustradora Ângela Leite de Souza celebra 4 décadas de uma carreira dedicada à poesia e à literatura infanto-juvenil. Premiada aqui no Brasil e no exterior, a autora conquistou gerações com seus mais de 80 livros publicados. Bom dia! Hoje nós viemos aqui na casa da Ângela Leite, esse lugar super aconchegante. Ângela Leite celebra 40 anos de história, né, como escritora. Ela que também, além de ser escritora, também é ilustradora, jornalista, revisora, um monte de coisa, né, Ângela? Se pudesse, seria bailarina também, cantora. Eu gosto de todas as artes. Ô, Ângela, pra gente começar nosso bate-papo, né, a Ângela é mineira, morou no Rio de Janeiro, mas começou a sua carreira como escritora no retorno para Minas, né? Conta pra gente um pouquinho sobre a sua história, Pois Ângela. é, eu morava no Rio, desde os 8 anos de idade, nasci aqui, mas fomos para o Rio, a família, e em 81, por aí, eu mandei um original meu para a imprensa oficial, que eu soube que havia uma comissão que selecionava as melhores obras daquele ano. E quando eu estava já de mudança para cá, recebi uma carta que o meu tinha sido um dos selecionados, e o prêmio era a publicação. Então, nasceu assim o Amoras com Açúcar em 1982. Então, você era jornalista lá no Rio de Janeiro, né? Trabalhou em alguns veículos de comunicação, começou a escrever livro, publicou o primeiro. Aqui em Belo Horizonte. Mas eu já havia trabalhado na Veja, porque morei também em São Paulo, revista Jornal do Brasil, colaborações, trabalhei no Globo há alguns anos, também no jornal. Fiz uns documentários para a TV Globo e, afinal, chegando aqui, eu ainda atuei como jornalista para o Jornal de Casa. Ô, Ângela, sua obra é dedicada a infanto-juvenil, né? Aqui a gente está mostrando aqui alguns dos livros atrás. São alguns de mais de 40 obras, né? Quase São 80. 80 obras, é muita coisa, né, Ângela? E como é que é esse mundo vasto, assim? O seu trabalho sempre foi voltado para as crianças e para a adolescência? Não, eu comecei na literatura, esse Amoras com Açúcar é supostamente para adultos, mas já foi trabalhado em escolas também, porque a minha poesia não é aquela poesia hermética, é uma poesia... Dependendo do grau de leitura do leitor, do público, ele pega o sentido que ele é capaz de pegar, né? E depois disso eu escrevi a biografia de Lúcia Casasanta, aquela professora que todo mundo já leu, As Mais Belas Histórias, era um livro que ela organizou e que gerações estudaram nele. Escrevi livros para o Senai, participei de antologias de adulto, até que um dia, quando a literatura infantil começou lá no Rio eu já estava percebendo, porque comprava para os meus filhos, a essa altura tinha 3 filhos, e eu percebi que eu não tinha escrito nada para eles, né, que eles pudessem entender, que eles pudessem gostar. Eles me faziam ler toda noite poemas de Cecília Meirelles, daquele livro Ou Isto ou Aquilo. Aí eu falei, eu também preciso escrever para criança. E aí começou, gerou mais de 80 livros e vários prêmios, né, Ângela? Quantos prêmios a senhora já tem no currículo? Olha, eu vou citar os que eu considero, né, mais importantes. Eu ganhei um João de Barro de literatura infantil da Prefeitura de Belo Horizonte, com uma história chamada Deus me livre. E o mais importante, o grande prêmio para mim, é que foi um júri infantil que escolheu, né? As crianças, então, que escolheram. Quer dizer, ele já foi endossado pelo próprio público. E foi ilustrado por Luísa Pessoa, uma ilustradora magistral. Esse foi um deles. Em 97, eu fui finalista do Jabuti de ilustração. Com algum desses aqui? Não está aqui, mas é de uma coleção do Ao Livro Técnico. O Jabuti é o principal prêmio da literatura brasileira, né?
Eu fui finalista, não ganhei o prêmio, mas já considero, Vitoriosa. num mundo tão grande, né, de publicações, é uma grande coisa. Foi quando eu estava começando a incursão na ilustração com bordado. Porque além de ser escritora, você também ilustra, né? Lá no fundo tem algumas ilustrações. Aqui tem algum livro que a senhora ilustrou, Ângela? Tem esse aqui, por exemplo, que foi bem perto do amor, que foi pouco depois do que ganhou Esse o aqui Jabuti. mistura uma técnica de pintura? Não, é tudo bordado, tecido. E aí escreve, borda, pinta, faz um pouco de tudo, né? Essa ilustração, eu fui entrevistada pelo Ziraldo no programa que ele tinha na TV Brasil. Quando ele viu essa ilustração, eu levei algumas para mostrar no programa. E ele disse, me dá essa. E eu tive que mandar para eles, verificar, né, para ele. Essa aqui? A galinha bonita, tomando banho. Que lindo, Ângela. E aí, Ângela, é uma história dedicada então à literatura, né? Pois uma vida dedicada a essa literatura infantil. E a poesia é um gênero assim muito controvertido, né? Apesar de fazer parte da nossa vida de uma certa forma, né? É mais difícil de você tem que interpretar, você tem que ter uma quietude. E então você vai numa livraria, tem uma prateleira de poesia e o resto todo é prosa. Qual é o seu recado que a senhora deixa para quem está nos assistindo para incentivar, né, as crianças, os adolescentes a lerem? Os pais são fundamentais nesse processo? Pais, professores, né? Qualquer pessoa responsável por eles, escolher bons livros e incutindo esse hábito. Eu sentava com meus filhos, ficava ali aconchegada com uma luzinha acesa e lendo para eles. Eu acho que associar o afeto com a leitura é muito importante. Mas a leitura é fundamental, né? A leitura é fundamental para você também escrever bem. Verdade, a leitura transforma as pessoas, Ângela. E sua recente publicação é Ratoteca. Ratoteca, uma mistura de rato com biblioteca, né? Que conta essa história. Porque tem essa expressão, né, que se usa, rato de biblioteca. Na verdade, eu tinha feito umas ilustrações para um livro que, afinal, não foi publicado, que era a história de uma bibliotecária. Guardei esses desenhos e depois um dia resolvi, vou aproveitar esses desenhos e vou criar uma história para eles. Então criei o texto do Ratoteca, fui aperfeiçoando, até que mandei para Gulliver, né, lá de Divinópolis, e o Joubert, que é o editor, gostou e quis fazer. Mas eu achava que os meus desenhos não tinham o dinamismo que a história exigia, porque a história é cheia de acontecimentos e reviravoltas, e é muito engraçada, então eu precisava de um traço de humor mesmo. E aí eu propus ao meu amigo João Pedro Veiga, JP Veiga, que ele coloca nos livros. Ele é um ilustrador carioca, é multitarefas, é um grande artista. E ele tem um traço muito engraçado, muito divertido. Então propus a ele a parceria e deu muito certo. Quem quiser conhecer esse livro também e suas outras obras, como é que faz? Está disponível à venda? Eu acho que em qualquer livraria ele vai ser encontrado. No caso do Ratoteca, é na Gulliver, né? A Gulliver tem um site onde você pode adquirir os livros. Eu tenho outro livro lá que eu ilustrei um poema de Adélia Prado e nos tornamos grandes amigas. E esse livro é dado de presente no Natal porque ele é sobre o nascimento de Jesus. É esse livro aqui, Cantiga dos Meninos Pastores. Olha que bonito. O bordado também é seu? Opa, tem o bordado também é seu, Ângela? Aqui no eu ilustrei, né? E ela, o texto é dela. Da Adélia Prado. Ô, Ângela, para a gente finalizar nosso bate-papo,
que a senhora gostaria de deixar de mensagem para as pessoas envolvendo esse mundo da literatura? Bom, antes eu tinha que falar no prêmio principal, que foi o Casa de las Américas, de Cuba, em 97, que me fez acreditar outra vez na poesia, porque foi um livro de poesia que ganhou de todos os outros gêneros naquele ano. Era ainda um original, não tinha ilustração, não tinha nada. E ele se transformou nesse livro aqui, Estas Muitas Minas. Então são poemas que eu falo de Minas Gerais, de coisas mineiras, né? E, bom, o que eu tenho a passar é que, primeiro, a importância da leitura. Eu vivo cercada de livros. Nós nos mudamos para este apartamento faz pouco tempo e a minha maior dificuldade foi descartar livros. Então eu não vou deitar sem ler um pouquinho, que seja 2 páginas antes de dormir, mas ler é uma coisa que eu faço desde que eu aprendi a ler. E a leitura nos leva a grandes conhecimentos, nos leva a viajar, né, pelo mundo, pela história. E eu acho que é importante, se possível, a pessoa fazer aquilo que ela gosta. Ela aproveitar um dom que tem e colocar isso a serviço, né, do mundo. Eu acho que isso é importante, porque você fazendo com prazer, o resultado é outro, né? Ângela, muito obrigado, viu, por esse bate-papo gostoso aqui na sua casa, né? Um prazer, é todo meu. Muito bom, né, a gente falar de literatura. Fica aí, então, né, a história da Ângela, né, desses 40 anos de profissão e esse recado para você que literatura transforma vidas.